Olá, pessoal. Bom dia. Espero que todos estejam bem aí nesse período de férias meio forçada, né? Essa quarentena que nós estamos passando. E hoje nós vamos dar início a essa nova etapa da educação, né? Vamos estar retomando as nossas aulas, agora online, vamos gravar alguns vídeos, vamos ter algumas aulas também com todos juntos, fazer algumas lives com vocês para a gente estar podendo estar discutindo sobre a matéria, tirando algumas dúvidas. Eu queria hoje pedir para vocês pegarem o livro de vocês, tá? Vou estar compartilhando algumas telas aqui no vídeo e aí nós vamos retomar aqui no livro capítulo 2, ok? Então, peguem o livro, o caderno e a gente vai dar início aí a uma matéria de funções, ok? A gente já viu a parte de conjuntos, vamos estar vendo agora a parte de funções. Nessa primeira parte, nós vamos estar falando sobre plano cartesiano, eixo X, eixo Y. É uma retomada daquilo que a gente já viu, né? Mas é bom a gente rever, a gente viu isso no Ensino Fundamental 2, e é bom a gente estar revendo que a gente vai usar bastante nessa nova etapa aqui, nesse conteúdo sobre funções. No livro de vocês aí, seguindo em frente. Então, vamos seguir aqui. Ele vai estar passando aqui, ó, estudo geral das funções, capítulo 2, e logo no início do capítulo 2, nós vamos estar falando sobre o plano cartesiano. Vocês recordam, né, o que é o plano cartesiano? Eu vou dar uma ampliada aqui nessa tela. O plano cartesiano é esse eixo aqui, né? Eixo X, eixo Y, o eixo X na horizontal, o eixo Y na vertical, tá? Também conhecido o eixo X como eixo das abscissas, o eixo Y como eixo das ordenadas. Ok? Vocês lembram disso aqui, né? Então, nesse plano cartesiano, que é bem utilizado também em geografia, né? Quando a gente fala de latitude, longitude, para se localizar dentro do mundo, dar umas coordenadas para um avião ou para um navio, enfim, várias áreas do conhecimento usam a ideia de plano cartesiano. Tá? Esse plano ele é dividido em 4 quadrantes. Partindo aqui dessa parte aqui, né, que está na parte de cima do lado direito, é o primeiro quadrante, no sentido anti-horário, primeiro quadrante, segundo, terceiro e quarto quadrantes. Nesses quadrantes, a gente vai colocar alguns pontos, que são os pontos do produto cartesiano. Tá? Seguindo aqui, ó, tem uma outra imagem, onde já temos alguns pontos colocados aqui. Ok? Então, temos aqui, ó, o ponto A, ponto B, ponto C e o ponto D. Esses pontos, eles são colocados aqui e eles têm uma localização, né? No caso aqui, ó, o ponto A, ele tem o valor de x valendo menos 2 e o valor de y valendo 3. Então, esse ponto, ele é relacionado como menos 2 e 3. Tá? Essa é a maneira de se representar um ponto dentro do plano cartesiano. Então, o valor de x, que é a abscissa, é menos 2, e o valor de y, que é a ordenada, é 3. Ok? Sempre nessa ordem, tá, gente? Ó, sempre a primeira coordenada é no eixo horizontal, a segunda coordenada no eixo vertical, formando o ponto
menos 2 e 3. O ponto B, se vocês notarem, ele não se desloca no x. Ele está sobre aqui, então ele é o valor 0, 1. A localização do ponto B é 0 para x e 1 para y. A gente vai estar vendo aqui, né? O ponto B tem abscissa 0, x valendo 0, ordenada 1. Então, o par ordenado é 0 e 1. O ponto C, aqui embaixo, x vale menos 4, y vale menos 1. Ele recebe o ponto parzinho menos 4, menos 1. Sempre nessa ordem, que é o mais importante. A primeira parte, né? O primeiro número do parzinho eu pego no x, o segundo número do parzinho eu pego no y. Então, esse ponto é menos 4 com menos 1. Não façam invertido, tá? O último ponto D aqui, o valor de x é 3, o valor de y, menos 2. Ó, nota a diferença. Ó. O ponto menos 2 de x e 3 de y está aqui em cima. E o ponto 3 de x e menos 2 de y fica aqui embaixo. Então, a ordem é muito importante. Primeiro x, depois y. Pode perceber que esses dois pontos, eles estão ao contrário, né? Menos 2 e 3, 3 e menos 2. Ok? É bem simples, né? A gente achar os pontos ali. Algumas particularidades aqui referente aos quadrantes. Nos quadrantes, né? Eu coloquei um outro desenho aqui, ó. Na hora de montar o plano cartesiano, você vai ter aqui à direita, os valores de x são positivos, 1, 2, 3 e diante. À esquerda, menos 1, menos 2, menos 3 e assim por diante. Já no eixo y, a parte superior, partindo do 1 também, 1, 2, 3, 4, 5, é crescente, é positivo. E a parte de baixo aqui, a parte inferior de y, partindo do menos 1, também vai aumentando para o negativo. Então, à direita, positivo, no x, à esquerda, negativo, no y, superior, positivo, inferior, negativo. Aí, nos quadrantes, que a gente estava falando dos quadrantes, né? Você tem, no primeiro quadrante aqui, tanto x quanto y é positivo. Né? Então, você vai ter, no primeiro quadrante, os valores, aqui no livro de vocês está marcando A e B, né? Que é um ponto A e B, que representa x e y no nosso plano cartesiano. Então, você tem o valor da primeira coordenada positivo e a segunda também positivo. Primeiro quadrante, os números são todos positivos. No segundo quadrante, eu já tenho, né, no segundo quadrante, que é aqui, desse lado, primeiro quadrante aqui em cima à direita, segundo quadrante em cima à esquerda. Eu tenho a primeira coordenada, que é o valor de x negativo, e a segunda, que é y positivo. Aqui, no terceiro quadrante, o x é negativo e o y também é negativo. E no quarto quadrante, x é positivo e y é negativo. Tá? Então, eu coloquei esse exemplo um pouco maior aqui. E aqui os pontos que a gente vai achar no plano cartesiano. Tá? Então, localizando um ponto no plano, nós temos lá, né? Localize no plano cartesiano os pontos 2 e 5, 3 menos 1, menos 2 com menos 2 e menos 5 com 4. Aqui no 2 e 5, ó, 2 positivo, 5 positivo, primeiro quadrante, primeiro valor de x, que é 2,
sobe até o 5, o valor de y, acha o ponto 2 e 5. O ponto 3 e menos 1 está aqui, né? 3 positivo com menos 1. X positivo, y negativo, quarto quadrante. O ponto menos 2 e menos 2, onde todo mundo é negativo, terceiro quadrante. E aonde x é negativo, menos 5, y4. Cai aqui no segundo quadrante. Pega a coordenada de x menos 5, encontra com o 4. Ok? Tem outros exemplos aqui. O ponto 4 positivo e 3 positivo. Então é bem simples a maneira de se encontrar os planos dentro do plano cartesiano, tá? X vale 2, Y vale 3, nessa ordem. Abscissa 2, coordenada, ordenada 3. Menos 3 com 1, e aqui embaixo 3 de x com menos 2 de y. Tranquilo, né? É uma matéria que a gente já viu. Aqui, voltando na ideia dos quadrantes, olha aqui, né, o que ele fala. No quadrante 1, positivo, positivo, todo mundo positivo. No quadrante 2, negativo de x, positivo para y. No quadrante 3, negativo e negativo, todo mundo x e y negativo. E no quadrante 4, positivo para x, negativo para y. Coloquei alguns exemplos aqui. Deixa eu voltar para o nosso livro didático, né? Então, tranquilo até aí, né, pessoal? É uma matéria que ela é simples, mas ela é de extrema importância na hora de construir os gráficos. Então, se a gente entender bem como funciona o plano cartesiano, a hora de construir o gráfico de uma função vai ser muito simples, porque a gente vai achar os pontos, depois é só alinhar esses pontos, ligar, brincar de ligar ponto e está pronto o gráfico. Eu coloquei alguns exemplos, mas antes a gente vai voltar lá para o livro, tá? No livro ele dá algumas propriedades, né? Aqui, ó, propriedades dos pares ordenados. Ele fala da igualdade. Então, quando que dois pontos são iguais, né? Quando que o ponto A e B vai ser igual ao C e o D? Só quando o A tiver o mesmo valor que o C e o B tiver o mesmo valor que o D. Ou seja, para dois pontos serem iguais, eles têm que estar no mesmo lugar. Na hora de resolver alguns exercícios, pode ser que aconteça assim. Olha esse exemplo. Ó. O A, né, a primeira coordenada, A menos 2 e o 5. Eu vou igualar. A menos 2 é igual a 5. E vou resolver a equação. Passo menos 2 para o outro lado, A vale 7. Na outra aqui, ele pegou o B aqui, vale 7, certo? E ele colocou como B mais 1. Então, B mais 1 é igual a 7. Você resolve a equação. Então, a igualdade é só montar, igualar x com x, iguala, resolve a equação. Iguala y com y, resolve essa equação. Bem simples a igualdade, se resolve com equações de primeiro grau. Ele também fala um pouco aqui no livro sobre simetria. Simetria por reflexão. Então, simetria é aquela... Se você olha no espelho, né? Você está vendo uma figura simétrica ali. Você levanta a mão direita, o do espelho vai levantar a mão esquerda, de frente para você. Então, simetria tem essa ideia de refletir tudo que acontece de um lado para o outro. E aí tem algumas simetrias dentro do plano cartesiano. Tá? Simetria com a relação aos eixos das abscissas, ou seja, uma simetria feita no eixo X, que é o eixo das abscissas, ele vai ser mais ou menos assim, né? Ó, se eu estou aqui, ó, nesse ponto E, está no 5 e o 3. Se eu for refletir ele no eixo das abscissas, eu vou descer 3 aqui para baixo. Ok? Então, a reflexão em relação ao eixo das abscissas, se esse ponto está 3 unidades acima, eu coloco ele
3 unidades para baixo. A reflexão em relação ao eixo Y, ao eixo das ordenadas, muito parecida. Olha o ponto C. O ponto C está aqui, 2 unidades para a esquerda, em relação ao eixo. Se eu quiser fazer a reflexão dele, eu ando 2 para cá e coloco ele aqui no 2 positivo. Muito simples também essa parte de simetria. Tá? Continuando aqui, ele passa alguns exemplos aqui de simetria dentro do plano cartesiano. Ok até aí? Exercícios resolvidos, que são os nossos exemplos, né? Então, no livro didático, aí nós temos aqui para você criar, né? Ó, determinar valores é um exemplo um pouco mais complicadinho, porque ele monta um sistema de inequações, mas é tipo igualar, né? No primeiro quadrante, eu tenho que ter o valor de x maior que zero. Para estar no primeiro quadrante, eu tenho que ter x e y positivo. O que ele fez? Ele colocou k menos 5 maior que zero, positivo, e 3k mais 6 maior que zero. Resolveu a primeira equação, inequação, jogando k para o outro lado. Né? Desculpa, jogando menos 5. K igual a 5, substituiu e resolveu aqui. Então, é só você igualar e resolver a equação. No segundo, ele quer, no exemplo B, ele quer que pertença ao segundo quadrante. Quando que vai pertencer ao segundo quadrante? Quando o x, o k menos 5, for negativo, por isso que ele colocou menor que zero, e 3k mais 6 for positivo. Vai dar um valor entre menos 2 e 5. Vai resolver uma inequação. Tá? Então, é mais ou menos isso daí que você vai fazer quando ele te pedir esse tipo de exemplo. Você vai montar inequações. Ok? O exemplo 2, ele monta um sistema de equação. Ele quer agora que 2a menos 5, valor de x, seja igual a 1 menos 4a. Então, você vai colocar 2a menos 5 é igual a 1 menos 4a. No valor de y, b mais 3 igual a 2b menos 1. b mais 3 igual a 2b menos 1. O que aconteceu? Virou um sisteminha. Tá? Isolando, né? Passando o a para um lado, passando para o outro, você vai resolver. 6a igual a 6, então a vale 1. Resolvendo, passa o b para o outro lado, vai estar menos b igual a menos 4, trocando os sinais, b igual a 4. Na realidade, aqui você vai resolver 2 equações simples. Ok? Aqui ele fala aqui, ó, no Enem, ó, o Enem não apresenta um grande número de questões sobre pontos localizados no plano cartesiano. Porém, a compreensão do plano é pré-requisito para o estudo de funções. Uma questão do Enem que trabalha com a ideia de plano cartesiano é esse exemplo que ele coloca aqui, ó. Ele coloca um exemplo. Devido ao aumento do fluxo de passageiros, uma empresa de transporte coletivo urbano está fazendo estudos para a implantação de um novo ponto de parada em uma determinada rota. A figura mostra o percurso indicado pelas setas, realizado por um ônibus nessa rota, e a localização de 2 de seus atuais pontos de parada, representado por P e K. Então, ó, P está aqui, né? Vou aumentar aqui o desenho, ó. P aqui embaixo e Q aqui em cima. Ok? Vamos ver o que pede esse exercício. Ele fala, né, que os estudos indicam que o novo ponto T deverá ser instalado nesse percurso entre as paradas já existentes P e Q, de modo que as distâncias percorridas pelo ônibus entre os pontos P e T e entre os pontos T e Q sejam iguais. Então, ele quer colocar um ponto bem no meio, né, entre essas duas paradas.
De acordo com os dados, as coordenadas do novo ponto de parada são. Então, para que eu faça esse exercício, é um exercício que fala uma situação problema envolvendo os eixos x e y. Para que ele esteja bem no meio, eu tenho que saber qual é a distância entre os dois pontos. Então, aqui ele parte do 30 até 550. Ele anda 520 metros aqui no eixo x. E depois ele sobe aqui do 20 ao 320. Então, ele sobe 300 metros. 520 mais 300 dá 820. A distância entre P e Q é 820. O ponto médio, metade de 820, 410. Então, ele tem que estar 410 metros para frente do Q, do ponto P. Então, a partir daqui, eu somo 410. 30 mais 410 vai dar 440. Então, eu vou chegar aqui no 440, não vou subir, porque ele não chegou no 550, ele vai estar no 440 para X e no 20 para Y. Deve ter uma das respostas, deve ser 440 e 20. Resposta E. Ok? Então, esse é um exemplo do livro, de uma questão do Enem, onde fala do problema envolvendo o plano cartesiano. Na realidade, a maioria das vezes a gente procura pontos mesmo, né? Ó, os exemplos aqui, né? Ponto A é o ponto 4 e 7. O ponto B, o ponto 8 com menos 9. E assim por diante. Tá? Aqui tem alguns exercícios, né? Localize os pares ordenados no plano cartesiano. Então, aí você tem que montar o plano cartesiano x e y, construir, né? E achar esses pontos. X vale menos 9, y 4. Vamos ver as respostas aqui, né? A gente tem aqui a resposta. Então, onde ficou o A, né? Menos 9 de x com o 4 de y. O ponto B, 8 com 3. Então, se ele pedir para você localizar, você vai ter que montar o plano cartesiano x e y e encontrar esses pontos. Uma outra coisa que pode ter é os pontos estarem já lá e você simplesmente descrever quais são os pontos no plano cartesiano. Ok? Na sequência, vocês já têm alguns exercícios no livro didático de vocês. São os exercícios da página 10. Hoje nós temos 2 aulas, certo? Então eu vou pedir para vocês, ao terminar de ver esse vídeo, fazerem os exercícios da página 10. Tá? Façam os exercícios. A gente tem 2 aulas de 50 minutos, dá 1h40. Eu vou, na sequência, quando tiver no horário da sexta aula, nós temos a quinta e a sexta aula. Quando der o horário da sexta aula, eu vou postar um link de uma aula ao vivo que a gente vai fazer online junto. Vai ter o post lá, convidando vocês para uma aula online via Zoom. Vou colocar o convite dentro do post. Então, vai ter um post com este vídeo que vocês vão assistir para fazer esses exercícios na quinta aula. E na sexta aula, nós vamos ter um encontro ao vivo, online, onde vai estar postado lá dentro do post um convite, que é só clicar nele e aí vocês entram no Zoom. A gente vai poder conversar, tirar algumas dúvidas. Eu também vou deixar o meu e-mail de contato, caso vocês tenham alguma dúvida para a gente ir se falando, ou pelo próprio post. Porque o post, quanto mais a gente for postando coisas lá, ele vai ficar mais pesado. Então, quem quiser acessar o meu e-mail, que eu vou deixar lá no post desse vídeo, fica mais fácil para a gente ir se falando. Ok? Então, bom retorno para vocês, bons estudos e até a próxima aula para a gente continuar
falando um pouco sobre funções. Muito obrigado